Olá a todas, todos também. O meu nome é Júlia, sou enfermeira, trabalho já há muitos anos na área da neonatologia e também de pediatria em urgência e também dou apoio a muitos pais nesta fase inicial após o nascimento do seu filho. E hoje estou aqui para partilhar convosco algumas dicas, alguns conselhos, também tentar tirar aqui algumas dúvidas que possam ter em relação ao bebê e aos cuidados ao bebê. Espero poder ajudar. Então, em primeiro lugar, vamos pensar antes do bebê nascer. Então, o bebê, ele está em que meio, como é que é este local onde o bebê está a crescer e a desenvolver-se, que é dentro da barriga da sua mãe. Portanto, este ambiente, que é chamado ambiente intrauterino, tem características muito específicas e este é o ambiente que o bebê está durante 9 a 10 meses, portanto é o ambiente que ele conhece, é o ambiente que lhe traz segurança e, portanto, quando nasce, e aquilo que ele vai encontrar é exatamente o oposto daquilo que ele tem naquele momento e, portanto, isso traz para o bebê, para o seu bebê, muita ansiedade, muito stress e, portanto, é importante percebermos isso. Então, dentro da barriga da mãe, o que é que nós temos? Temos uma temperatura que é sempre constante, o bebê está sempre quentinho, aquecido, dentro daquela bolinha com líquido, não tem muito espaço, portanto, qualquer movimento que o bebê faz tem sempre uma barreira, não é? Portanto, está aqueles pontapés que as mamães sentem, não é? Quando mexe as pernas, quando mexe os braços, efetivamente ele não tem muito espaço. Por outro lado, também ele está sempre acompanhado, não é? Portanto, o bebê dentro da barriga da mãe nunca está sozinho, está sempre com a sua mãe, ouve a mãe a falar, a sua voz, anda com ela para trás e para a frente, está naquele balanço que aquele local lhe dá. E também ouve as vozes das outras pessoas cá fora, do pai, nomeadamente, que será das pessoas também mais presentes. Portanto, ele tem esta proximidade com a sua mãe, ele nunca está sozinho. Por outro lado, ele também, o bebê, ele tem uma característica, que ele é muito sensitivo, é muito sensível, ele sente muitas emoções da mãe e depois de nascer das pessoas que lhe tocam. E, portanto, esse estado emocional que a mãe tem, ele também acaba por reagir muito a esse estado emocional. Quando o bebê nasce, então, temos exatamente o oposto, né? Temos um local quentinho, o bebê nasceu, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que ele encontra é um local frio, a sala de partos, nomeadamente. É um local onde a temperatura é extremamente fria por causa de todos os equipamentos que tem. E, portanto, há este choque térmico, por um lado. Por outro lado, também todo o trabalho de parto, toda aquela passagem que o bebê tem que fazer até nascer, também lhe traz muita ansiedade, muito stress. Muita luz, não é? Que aquilo que não tinha dentro da barriga da mãe também tem, muita luz, muito espaço. Ele nasce e de repente abre os braços e não há um limite àquela abertura de braço, àquela abertura de pernas e, portanto, tudo isto para ele é uma novidade e traz-lhe muita ansiedade. E como é que o bebê vai reagir perante esse facto e essa ansiedade? Para libertar aquele stress todo porque passou, vai chorar. Claro que todos ficamos muito felizes quando ouvimos o primeiro choro do nosso bebê, não é? É um sinal de vida, é um sinal de que os pulmões encheram e que estão cheios de ar e que tudo está a funcionar bem, mas é muito importante nos primeiros tempos do bebê, nomeadamente se calhar no primeiro mês de vida, nós, quando estamos a cuidar do nosso bebê, pensarmos nisto. Como é que ele era dentro da barriga, como é que era o ambiente dentro da barriga da mãe, como é que é o ambiente cá fora. E se nós trouxermos para ele estas características do ambiente intrauterino, que eu já vos vou falar a seguir, isso vai também trazer-lhe mais confiança. Portanto, vamos falar também que as primeiras horas em conjunto, né? Há o momento do nascimento, estão sempre muitos profissionais de saúde à vossa volta a ajudar-vos em todas as dúvidas que vocês têm, mas depois há um momento em que vocês cheguem para a enfermaria, não é? Para o quarto, ou até no momento da alta, e que vocês se veem ali abraços com aquele bebê, há muitos receios, há muitos medos, será que eu sou capaz? Não percebo nada disto, como é que isto se faz? E, portanto, quero-vos também transmitir que isso é normal, e é normal que a gente sinta assim, que a gente sinta o peso dessa responsabilidade. Mas nós aprendemos a ser pais sendo, como em tudo na vida, não é? Portanto, aprendemos a fazer alguma coisa como? Fazendo. É assim que aprendemos. E
como pais também vai ser exatamente igual. Portanto, vocês têm que saber confiar em vocês. Claro que estas dicas que eu posso aqui dar-vos, que vos possa ajudar, são importantes. Os profissionais de saúde que vos vão acompanhando também vos vão ensinando muitas coisas. É óbvio que vocês vão ter dúvidas, mas é confiarem em vocês, confiarem que vocês vão conseguir conhecer o vosso bebê, o que é que ele está a precisar, porque é que ele está a chorar, o que é que ele necessita e, portanto, é dessa forma que a gente aprende a ser pais. É sendo, portanto, é praticando, não é? Esta parentalidade diariamente, porque também não temos outra hipótese. Agora é mesmo assim. Ele já cá está, agora temos que nos desenrascar e vão conseguir. Para vocês, ou para aquele bebê, eu também gosto muito de passar esta mensagem, vocês são os melhores pais do mundo. Não existe um pai ou uma mãe melhor do que o seu pai e a sua mãe, porque são as pessoas que têm a emoção ou o amor que mais ninguém vai ter por eles e, portanto, isso é muito importante que o bebê sinta essa segurança, sinta-se amado, sinta que é importante e que qualquer coisa que ele precise, que vai pedir chorando, que os pais vão fazer tudo para suprir essa necessidade e isso também é muito importante. Eu vou aqui olhando para as minhas cábulas, que é para não me perder. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre dar colo, ponho na cama, dou colo a mais, fica mal habituado, não dou colo nenhum ou dou colo o tempo todo, porque se ele não der colo vai haver algum problema. Vamos falar também sobre o ambiente no quarto, como acalmar o bebê e todas estas dicas eu acho que vão ser muito úteis. Vamos a isso? Ok, vamos então agora falar sobre as experiências ou aquilo que vocês vão vivenciar quando estão sozinhos com o vosso bebê, responsáveis, não é? Portanto, aquela mensagem que eu passei, confiem em vocês, vocês são os melhores pais do mundo para aquele bebê, para o vosso filho e, portanto, vocês estão a conhecê-lo, ele também está a começar a conhecer o mundo, a adaptar-se, a ver como é que isto funciona e, portanto, é estas vivências que se vão melhorando, o bebê também vai melhorar a forma como ele comunica connosco, não é? Vai deixar de se sentir tão inseguro e, portanto, as coisas vão seguir o seu caminho e tudo vai ser bastante mais tranquilo. Se fôssemos aqui dizer as necessidades básicas do bebê depois de nascer, é o quê? Comer, estar limpo, não é? A higiene e conforto e dormir. E o amor, sentir-se seguro. Portanto, isto são as necessidades básicas de um bebê. Ele não precisa de muito mais do que isto. E às vezes isto parece que é assim uma mensagem estranha, mas às vezes é preciso, o bebê começa a chorar, às vezes os pais ficam assim um bocadinho em pânico e às vezes eu pergunto, então, já mudaram a fralda? Já fez xixi? Fez cocó? Comeu a que horas? E às vezes os pais pois é, já passou tanto tempo, deve estar com fome. Portanto, às vezes se nós tivermos aqui um checklist, não é? Porque estamos sempre a fazer isto durante os primeiros tempos do bebê, estamos sempre a fazer isto. É de 3 em 3 horas, mais ou menos, que é mais ou menos o tempo que os bebés comem, não é? De 3 em 3 horas alimentamos, mudamos a fralda, pomos a dormir, damos colinho, dorme, acorda novamente e, portanto, é este ciclo. E é importante nós também pensarmos sobre isso. Pensar que vamos a voltar ao ambiente intrauterino, eu disse que ele era importante, não é? Portanto, o que é que o bebê pode estar a sentir que o faz chorar? Portanto, vamos falar um pouco sobre o choro. O choro é algo que deixa os pais muito ansiosos e é muito difícil nós dizermos a um pai para ser indiferente ao choro do seu filho, obviamente, porque nós associamos o choro a uma coisa má. Não é? Se o bebê está a chorar, então é porque não está bem, ou está com alguma dor, ou está a sofrer, mas nós choramos por muitos motivos, nós os adultos, não é? Choramos porque estamos tristes, choramos porque estamos alegres, choramos porque estamos extremamente alegres e temos aquelas lágrimas de tanto rir, não é? Portanto, chorar é algo que é natural ao ser humano e o bebê também chora, só que com uma característica ou com um pormenor muito importante, é que o bebê não consegue comunicar de outra forma, ele só sabe chorar, ou seja, ele não sabe falar e, portanto, o bebê chora, como eu costumo dizer, por tudo e por nada. Chora porque nos está a chamar, porque
se pensa que está sozinho e, portanto, precisa que a gente lhe mostre que estamos perto e que vamos atender às suas necessidades. Chora porque tem fome, chora porque está sujo, chora porque tem sono. Portanto, às vezes é um bocadinho nós percebermos, ok, está cansado? Será que já comeu? Será que está na altura de comer? A que horas é que ele comeu a última vez? Será que já havia fralda? Portanto, às vezes irmos um bocadinho ao básico e pensarmos, ok, o que é que será que ele me está a querer transmitir sem ficarmos extremamente ansiosos? Porquê? Lembram-se de que o bebê é sensível às emoções dos pais, não é? Se o pai, se a mãe, a avó, seja quem for, estiver extremamente ansioso, extremamente preocupado porque o bebê está a chorar, e quando vai tocar no bebê, o que é que o bebê sente? O bebê sente aquela ansiedade, não é? E, portanto, ele vai chorar, ou vai se sentir tipo como que em perigo, não é? E, portanto, isso não transmite segurança ao bebê. Obviamente, nós não temos aqui um botãozinho que desliga, não é? Portanto, é normal nós sentirmos ansiosos, e também se estamos ansiosos é ok, estamos a começar a aprender também a gerir essa ansiedade e, portanto, tudo isto é uma aprendizagem. Mas passar-vos esta mensagem de que o bebê, porque está a chorar, não significa que alguma coisa está de errado, porque senão estaria de errado muitas vezes com os bebés diariamente e por todo o mundo, porque todos os bebés choram e não é verdade. Portanto, trazer-vos aqui um bocadinho esta confiança e esta tranquilidade, ok? Pronto, então, mas agora vamos ter que o acalmar, e é sobre isso que nós vamos falar um bocadinho. Existe muito esta ideia de que os bebés precisam de estar sempre ao colo, ou então não podem estar ao colo porque senão ficam mal habituados se estão ao colo. E para mim, vocês devem fazer aquilo que vos faz sentido. Se querem estar sempre com ele ao colo, podem estar. Se querem que o bebê não esteja sempre ao colo e que também se aprenda a não estar sempre ao colo, para mim também é ok. Portanto, isto eu passo já esta mensagem, que cada pai, cada família é uma família e vocês devem fazer aquilo que vos faz sentido. Mas eu quero-vos aqui chamar a atenção para um pormenor, que é: o bebê está dentro da barriga da mãe, não é? Sempre acompanhado. Quando vem cá para fora, ele tem o oposto, ou seja, ele está sozinho. É assim que ele se sente, né? No seu pequeno cérebro que se está a desenvolver, ele ainda está a aprender como é que tudo isto funciona e, portanto, ele tem que perceber que estar sozinho não é mau, ok? Que estar sozinho não significa que ele está abandonado ou que os pais agora o largaram ali e não querem saber dele. Portanto, é importante que nós, como pais, também percebamos que nós também somos responsáveis, ou também temos que ensinar o nosso bebê a estar sozinho. Ou seja, aquilo que nós chamamos de autorregulação. O bebê tem que aprender a autorregular-se, aprender a adaptar-se a este ambiente externo, que é diferente do ambiente interno da barriga da mãe, e que ele tem que perceber como é que este mundo funciona. E nós, como pais, também somos responsáveis por ajudar o nosso bebê a fazer essa aprendizagem. Se vocês quiserem saber a minha opinião, que vale o que vale, quanto mais cedo nós formos ajudando o nosso filho a perceber isso, mais rapidamente ele vai fazer essa aprendizagem e nós vamos criar um bebê que acaba por ser mais independente. Conseguem compreender o que eu estou a dizer? Ou seja, que não tem aquela necessidade de estar sempre ao colo, só acalma ao colo, só dorme ao colo. E, portanto, isso porquê? Porque isso depois é muito exigente. Ser mãe, ser pai não é fácil, é extremamente cansativo, deixamos de dormir como dormíamos, estamos sempre a fazer alguma coisa, de madrugada, de noite, de dia, a toda a hora, e, portanto, nós também temos que ajudar o bebê a ser, entre aspas, mais individual, para que aquela mãe, aquele pai também consigam descansar, ok? E então eu vou-vos dar aqui algumas dicas sobre como fazer. Por exemplo, vamos pôr só aqui, afastar o tablet. O nosso bebê está a dormir, conseguimos pô-lo na cama, pronto, conseguimos que ele adormecesse na cama, e ele começa a chorar ou começa a fazer barulho, não é? Nós logo, se calhar até vamos pôr aqui o bebê na caminha. Vamos deitá-lo. Está o bebê na cama e começa a chorar.
começando a chorar, nós temos logo aquele ímpeto de fazer o quê? Precisa de mim, precisa de alguma coisa, eu vou e agarro no bebê e pego ao colo e pronto, já passou, está tudo bem. Ok, podem fazê-lo, não está errado, mas na minha perspectiva, portanto, eu já vos falei no início, eu trabalho em neonatologia e, portanto, os bebés da neonatologia são bebés que são retirados, entre aspas, dos pais logo ao nascimento. Eles precisam de ser internados e, portanto, eles não estão ao colo e eles têm que estar nas incubadoras e nos berços e eles aprendem rapidamente que é ok estar ali porque que se precisarem de alguma coisa, alguém os vai atender, ok? De uma forma brusca, eles fazem essa aprendizagem, mas isso também me ensinou a mim muitas coisas. Por exemplo, quando ouço um bebê a chorar, na neonatologia, por exemplo, ou eu digo isto aos pais, o bebê está a chorar, o que é que nós devemos de fazer? Respondemos, ele está a chamar, precisa de alguma coisa, nós vamos dar resposta. Aproximamos e podemos dizer, então, o que é que se passa? A mãe está aqui, estás a reclamar porquê? Às vezes só ouvir a nossa voz e sentir o nosso toque é o suficiente para o bebê acalmar e perceber, ok, afinal pensava que estava abandonado, mas não estou. Afinal o pai e a mãe estão aqui perto, a avó, a tia, seja quem for, e se eu chamar, eles vão vir, não é? Às vezes é o suficiente para ele acalmar. E depois, está na hora de comer. É ok, vou-lhe pegar ao colo, porque está na altura dele comer, portanto, posso-lhe pegar ao colo e trazê-lo para o pé de mim. Então vamos agora aprender algumas técnicas que ajudam o nosso bebê a acalmar. E aqui vamos voltar novamente ao tal ambiente intrauterino. Portanto, o que é que acalma o bebê? Uma temperatura constante, espaço limitado, portanto o bebê gosta de estar contido, e estes dois aspectos são extremamente importantes. E é isso que eu vos vou mostrar agora aqui rapidamente como é que vocês conseguem fazer isso. Vamos aqui buscar esta manta. Pode ser uma fralda de pano assim maior, pode ser depois, depende, né? Se o bebê nascer no verão, se calhar vamos usar uma fralda de algodão mais fininha. Se for no inverno, se calhar podemos usar uma mantinha um bocadinho mais quentinha, porque ele vai precisar de estar mais aquecido. E vamos embrulhar o bebê, ok? Há várias técnicas, isto chama-se swaddle, é uma forma de embrulhar o bebê. Há várias técnicas, eu vou-vos mostrar a minha favorita, ok? Que é, na manta, nós fazemos assim uma pequena dobra, na parte de cima, ok? Vamos agarrar o nosso bebê e vamos pôr a mantinha ou a fraldinha, ok? O bebê vai ficar aqui por cima. E existem dois tipos de bebés. Bebés que normalmente dormem com os braços para cima e bebés que quando dormem têm os braços mais ao longo do corpo. E é mais ou menos essa a posição que o bebê gosta de ter os braços e nós devemos de respeitar. Portanto, esta dobrazinha que nós fizemos, nós devemos de encaixar o braço do bebê, ok? Aqui o boneco não é tão fácil quanto o bebê porque é um bocadinho mais rígido. Portanto, encaixamos o braço aqui nesta dobrinha e embrulhamos para este lado e igualmente deste lado encaixamos o braço e dobramos para este lado. Pronto. Fazemos assim um burrito, não é? Portanto, o bebê está contido. O que é que acontece? Quando ele se mexe, não tem espaço, portanto os braços ficam contidos e isto dá-lhes confiança, segurança, porque muitas vezes o bebê ouve um som ou tem qualquer coisinha na barriga, assusta-se e quando os bebés, vocês vão perceber quando o vosso bebê nascer, quando os bebés se assustam, eles fazem o quê? Fazem um reflexo que é normal nos bebés, que se chama reflexo do susto ou do mor, que é, fazem isto aos braços, abrem muitos braços e depois fecham e abrem e fecham. E este movimento às vezes é o suficiente para os acordar. Portanto, se nós tivermos o bebê contido neste swaddle, ele quando ouvir o tal som ou quando se assustar com alguma coisa vai mexer os braços, mas ficam contidos e ele acaba por não acordar. Portanto, este swaddle vai manter o bebê contido e vai manter o bebê aquecido. Portanto, são duas coisas muito importantes. Depois, o que é que nós sabemos? Os bebês têm uma necessidade
de sugar. Sugar é uma necessidade do bebê. Onde é que o bebê vai tentar sugar? Se não houver uma Xuxa, vai sugar no peito da mãe. Pronto. Por isso há muitas mães que às vezes estão sempre, desculpem um bocadinho a expressão, como se costuma dizer, com os bebés pendurados ao peito, né? Pronto. O bebê vai ao peito para se alimentar, mas também vai ao peito para sugar, porque acaba por ser uma necessidade. E as mães às vezes até acham que eles têm fome, não sendo essa a verdade. Portanto, há muitas polémicas em volta da Xuxa, é verdade. Eu estou consciente disso, mas a Xuxa tem desvantagens, mas também tem vantagens, ok? E ela deve ser usada para a sua função. E eu acho que a sua função é o nome dela em inglês, que é pacifier. Portanto, esta Xuxa serve para pacificar o bebê, para o acalmar. Portanto, não tenho nada contra as Xuxas. Podem colocar a Xuxa no bebê, o bebê vai ficar ali a sugar e aquilo vai fazer com que ele se acalme, porque é uma necessidade que ele tem, está contido, está calmo. Podemos até fazer assim umas festinhas aqui na zona da testa, na direção dos olhos, e ele começa ali a fechar os olhos e acaba por adormecer. Se nós conseguirmos que o bebê adormeça no berço, perfeito, é ótimo. Mas se não conseguirmos e ele adormece ao nosso colo, é perfeito na mesma, está bem? Aqui não há imperfeitos, há o possível. Portanto, se conseguirmos logo que ele se adapte a adormecer e a acalmar no berço, é bom, porque já estamos a ensiná-lo e a ajudá-lo a perceber que ele estar sozinho não é mau, ok? Mas às vezes há bebês que inicialmente podem não ser capazes de se acalmar dessa forma e podem precisar de estar ao colo. E uma forma boa de nós acalmarmos o bebê ao nosso colo, vou-vos passar aqui à frente para vos mostrar, é, eles gostam muito, não me perguntem porque é que isto eu não tenho uma explicação científica para vos dar. Portanto, é embrulhado, podemos ter a Xuxa ou não, o bebê pode estar ligeiramente de barriga para baixo, ok? Seguro, e fazermos um movimento de balanço. O que é que eu sei? Sei que isto é muito parecido com o útero, né? Vocês sabem que o bebê está basicamente muito tempo ou atravessado ou de barriga para baixo, portanto para ele isso é mais ou menos normal, né? Pronto, portanto ele está virado de barriga para baixo, isto quando ele está muito estressado, está embrulhado, está aquecido, e nós podemos fazer um ligeiro balanço com o bebê para trás e para a frente. Ele gosta, na barriga ele está sempre a ser movimentado, como se fosse um barco, né, naquele líquido, e até pode haver um som dentro da barriga da mãe. O bebê também está sempre a ouvir sons, o som dos próprios órgãos a funcionar, nomeadamente o intestino, os pulmões a encher e a desencher ou desinsuflar do ar, o coração a bater, e normalmente o som é muito parecido com o shhh, shhh. Portanto, este som do shhh é um som que acaba por acalmar. Existem alguns sons, uma música que seja sem muita informação, portanto uma música daquelas mais para bebés, escolham aquela que vocês gostem também mais, e esse ambiente em que a música acalma o bebê, mas também nos acalma a nós, né? E se nós estamos mais calmos, estamos mais tranquilos, também o bebê se vai sentir mais tranquilo e mais seguro e vai conseguir acalmar e adormecer mais facilmente. E depois, o desafio é pô-lo na cama, não é? Porque isso às vezes é um desafio, porque vamos tirá-lo do nosso contacto. Qual é que é o truque? Esta cama é assim um bocadinho mais baixa, portanto temos que usar, e que é o normal, em casa normalmente é assim, né? Portanto temos que usar aqui alguns truques. Portanto, o bebê tem que se manter contido e aquecido, ok? Portanto, e fazemos assim um balanço, vamos devagarinho, baixamos o nosso corpo, à medida que vamos afastando de nós, ele vai começar a sentir-se mais incomodado e vamos até falar qualquer coisa, está tudo bem, está na hora de dormir, ou assim qualquer coisa que vocês achem que é adequado. Vamos deitá-lo, podemos pressionar aqui a zona das mãos e do corpo com as nossas mãos para que ele sinta algum peso, ok? E podemos até fazer uns movimentos assim de balanço do próprio corpo, ou assim de umas batidinhas assim aqui na zona do rabinho, que eles gostam muito, até eles acalmarem. E depois devagarinho, quando eles estão a dormir, vamos nos afastando, tiramos uma mão, tiramos outra,
e, à partida, o bebê vai conseguir ficar tranquilo. Às vezes, algumas mães, também há quem dê alguns conselhos, por exemplo, aqueles sacos de cerejas ou de areia, que se tem assim algum peso e que pode ficar ali em contacto, se estiverem um bocadinho mais quentinhos, ali em contacto com o corpo do bebê, ou a fazer algum peso. Podem usar, se isso funcionar, também pode facilitar que o bebê acalme. Portanto, falámos sobre como acalmar o bebê, portanto, criar este ambiente que facilita o conseguirmos acalmar, mantermos nós também calmos e conseguirmos acalmar. Pensar, se for o bebê que está a chorar muito, pensar o que é que ele poderá necessitar. Será que já comeu há muito tempo? Será que não comeu? Portanto, fazermos ali um bocadinho a checklist, reduzirmos um bocadinho os estímulos externos e usarmos esta técnica para que ele se acalme. Última dica que eu tenho para vocês: pais, ajudem-se um ao outro, ok? Vai haver muito cansaço e, portanto, a mãe está já muito cansada, está muito estressada, não está a conseguir ficar tranquila. O pai pode, por exemplo, substituir. O pai fica a tentar acalmar o bebê, a tentar adormecê-lo, enquanto a mãe, por exemplo, até sai e vai à casa de banho, à cozinha, abre a janela, respira fundo para se tentar acalmar, e colaborem entre vocês e também promovam momentos em que a mãe está a dormir. Mas quando eu digo dormir, o bebê não pode estar onde ela está. Por exemplo, a mãe vai para o quarto e o pai fica, por exemplo, com o bebê um pouquinho na sala, e a mãe dorme profundamente, e vice-versa. A mãe fica com o bebê e o pai tem este tal sono profundo, reparador, e isto é muito importante para que vocês também consigam ser mais capazes de gerir todos estes momentos. Ok, vamos então agora falar sobre algo muito importante, que é a amamentação, e que muitas vezes eu sinto que muitas mães passam por dificuldades na amamentação e sentem até culpa sobre isso, porque é passada muito esta mensagem, esta imagem de que amamentar é uma coisa que é natural, que o bebê sabe fazer isso naturalmente e que tudo vai correr bem. E, na verdade, isso muitas vezes não é bem verdade, e há algumas dificuldades nas mães conseguirem fazer a amamentação do seu bebê. Dizer-vos primeiro, em primeiro lugar, que o leite humano, portanto o leite materno, ele é o melhor leite que nós podemos dar ao nosso bebê. Portanto, ele foi criado com esse fim, não é? De alimentarmos o nosso bebê. Nutricionalmente, a composição do leite materno, do leite da mãe ou do leite humano, é a melhor, é a mais adequada, é a ideal para o bebê. Não só a nível nutricional, mas principalmente a nível das defesas que nós podemos dar ou transmitir ao nosso bebê através do leite. Porque estamos em contacto neste ambiente, né? Com muitos agentes, vírus e outros agentes, e naturalmente o nosso organismo foi criado para se defender e cria estas defesas, e estas defesas, que são os anticorpos, eles são passados para o bebê através do leite. Eu não gosto muito de passar a mensagem de que se a mãe não amamenta, porque não conseguiu, porque não foi capaz, então parece que não é boa mãe, que não cumpriu a sua função, porque isso não é verdade. Acho que amamentar nem sempre é muito fácil, é um desafio, e portanto, se por acaso está a ver este vídeo e não conseguiu amamentar, é ok, porque os nossos filhos também, eles têm a mesma capacidade que nós temos de produzir essas mesmas defesas. Mas, efetivamente, o leite da mãe é o melhor leite que nós podemos dar ao nosso bebê. E eu vou-vos dar aqui algumas dicas sobre como é que esta amamentação pode ser mais fácil ou mais facilitadora. Primeiro, muitas vezes o que nós vemos, as mães pegarem no seu bebê, não é? E colocarem o bebê no braço, não é? Portanto, vou amamentar deste lado e ponho o bebê neste braço, não é? E aproximo o bebê de mim. Logo, se ao fazer isto, como o bebê está numa posição muito subida,
O que é que ele vai ter que fazer? Para conseguir agarrar o peito, ele vai ter que dobrar a cabeça. E isto não facilita a que o bebê consiga pegar. Portanto, vamos cá aqui imaginar. Nós temos todo um tubo, né, que começa aqui na boca e que desce, se calhar é mais fácil ver aqui, que desce até ao estômago. Se o bebê estiver com a cabeça para a frente ou fletida, este vai haver como que uma pequena dobra, por assim dizer, este ângulo que ele faz, não permite que o bebê agarre bem o peito da mãe. Portanto, é importante que o bebê esteja numa posição subida. Portanto, imaginando o peito, né? Tem o mamilo, verdade? Portanto, o que eu posso vos dar de dica é a direção da cara do bebê. O bebê tem que estar completamente virado para a mãe, portanto, não deve ficar de barriga para cima, porque senão vai virar a cabeça, não é? Portanto, vamos imaginar que eu agora sou o bebê e que eu vou comer. E, portanto, se eu tiver de barriga para cima e tiver que virar a cabeça, assim, se já experimentarem beber um copo de água nesta posição, não é nada fácil ou se calhar impossível. Ou então, beber um copo de água assim, também não é fácil ou se calhar também não são capazes. Portanto, o bebê tem que estar nesta posição, ele tem que ter o corpo alinhado. Portanto, a orelha, o ombro e a anca. Isto deve fazer uma linha reta. O bebê não deve estar assim, deve estar assim. Quando ele procura a mama da mãe, né, o peito, ele vai com o cheiro, porque tem um cheiro característico, através do nariz ele sente esse cheiro, isso faz com que ele procure, começa a fazer assim uns movimentos para um lado e para o outro da cabeça e depois eleva ligeiramente a cabeça para agarrar o peito da mãe. Portanto, isto é o ideal. Portanto, como é que nós conseguimos isto? Este bebê é um bocadinho grande, o bebê recém-nascido não é tão grande, portanto, caberá melhor, mas pronto. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Tê-lo numa posição um pouquinho mais baixa, não é? Portanto, ele está virado para nós, bem encostado a nós, não deve estar distante, deve estar bem encostado a nós. E eu, pessoalmente, da minha experiência, o que eu vejo as mães sentirem mais facilidade é agarrarem com o braço contrário ao peito que vão oferecer ao seu bebê, ok? Portanto, se este braço agarrar, segurando aqui na zona do pescoço para a cabeça não cair, apoiando, já vou usar aqui a almofada da amamentação, que vos vai ser um aliado muito importante. Vocês vão ter o bebê direitinho, o bebê vai começar a procurar e quando ele abre a boca para agarrar o peito, vocês devem empurrá-lo, entre aspas, contra o peito, sem o esborrachar, não é? Às vezes vejo as mães a apertar muito os bebés ficam ali quase que enterrados, nem conseguem respirar, também não é isso o ideal. Portanto, aproximar o bebê para o bebê agarrar o peito e desta forma, se ele estiver nesta posição, não vai ficar com a respiração obstruída ou vedada, portanto ele vai conseguir respirar livremente e isto é muito importante. Podem também segurar o vosso peito com a mão, sendo que nunca devem de fazer uma pinça com os dedos, que vejo muitas vezes as mães a fazerem assim uma pinça, tentando fazer quase que uma tetina, não é? Para enfiar na boca do bebê, não é isso o objetivo. Portanto, segurar assim fazendo um C e este dedo que está por cima pode fazer uma ligeira pressão só para levantar ali ligeiramente o mamilo, o bebê agarra e podemos ficar a segurar apertando ligeiramente o seu peito. E desta forma, respire fundo, acalme-se, tenha uma posição confortável, porque nós temos aqui 3 aliados, ou melhor, 2 aliados e um inimigo. Os aliados são 2 hormonas que se chamam ocitocina e prolactina. São as hormonas que fazem com que o leite se produza e que saia do peito. E o inimigo é o cortisol. O cortisol é o quê? É a hormona que é gerada pelo stress. Se nós estivermos muito ansiosas, muito estressadas, esse inimigo vai impedir as outras de agir. Portanto, é muito importante que se sente de forma confortável, que respire fundo, que relaxe, faça assim umas inspirações profundas e tente arranjar uma posição em que esteja confortável e que o bebê também esteja bem posicionado para que tudo corra bem. Vou-vos mostrar como é que fazemos isso com a almofada da amamentação. Quem inventou esta almofada foi com certeza uma mãe. Ela é um bom aliado. Esta cadeira tem assim aqui os braços um bocadinho apertados, mas acho que dá para vocês perceberem.
Portanto, ponham a almofada de forma a que o bebê, ficando por cima, quase não precisa que vocês o agarrem, não é? O bebê está com fome. Uma dica importante: o bebê começa a chamar antes de começar a chorar. Ele começa ali a acordar, a virar a cara para um lado e para o outro, parece que está à procura de alguma coisa, abre a boca ou põe as mãos dentro da boca. Portanto, isso são sinais de que ele está com fome. E se nessa altura vocês colocarem o vosso bebê a mamar, vai ser muito mais simples, porque ele ainda não está esganado de fome, a gritar, irritado, e vai ser tudo muito mais tranquilo. Portanto, o nosso bebê começou a dar esses sinais de fome, olhámos para o relógio, realmente já passaram 3 horas. Está na hora, vamos começar. A mãe senta-se confortável, coloca a sua almofada de amamentação, vai virar o bebê contra si, portanto, segurando. Portanto, como vocês veem, a almofada serve de apoio. Quase não estou preocupada em segurar muito o bebê, não é? Faço aqui um apoio na região do pescoço e da cabeça. Espero que o bebê faça os tais movimentos à procura de um lado e para o outro da cabeça, abra a boca, encosto o bebê contra mim, posso agarrar o peito com a tal mãozinha em C e aguardo que o bebê comece a fazer a sucção. Respiro fundo. Às vezes esta parte pode ser uma luta, pode haver necessidade de interromper e voltar a tentar. Isto é tudo ok. Agora, o bebê está a amamentar, ele é pequenino, ele é imaturo e muitas vezes pode engasgar-se. Isso é uma coisa que sempre estressa muito os pais, mas quero-vos dizer isto: o bebê tem a capacidade de se desengasgar, ou seja, ele tem mecanismos de defesa e nós só temos que o ajudar caso esse engasgamento seja mais grave ou ele atrapalhou-se ali um bocadinho e nós temos que o ajudar. Portanto, o que é que acontece? Vamos imaginar que o bebê está a mamar, por exemplo, ou está na cama e, por exemplo, o ar saiu e trouxe um bocadinho de leite à boca, não é? E ele está aflito. Como é que nós fazemos? Vamos aqui tirar a almofada. Portanto, isto agora pode parecer aqui um bocadinho violento, mas não estamos a maltratar ninguém, ok? Portanto, a nossa mão bem aberta, no centro daqui do tórax do bebê, podemos apoiar aqui na cara do bebê e vamos virar o bebê de barriga para baixo, de cabeça para baixo. Ele vai ficar com a cabeça ligeiramente mais baixa do que o corpo e depois com a nossa mão esticada ou eventualmente assim, vamos dar aqui entre os ombros 5 palmadas, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Se o bebê chorou entretanto, que é o que vai acontecer, não tem que dar as 5 palmadas, né? Bateram uma vez, o bebê começou a chorar, está desengasgado, ok, está resolvido o assunto, não continuamos a bater, ok? Portanto, vamos recapitular. Ele ficou atrapalhado, fica assim, faz assim uma espécie de um... para assim de respirar, começa a ficar assim um bocadinho mais escuro, vamos ajudar. Com a mão aberta no centro do tórax, aqui na zona das bochechinhas, agarrar, cabeça para baixo, barriga para baixo, 5 pancadas. 1, 2, 3, 4, 5. E depois, a nossa mão no centro, se caso isto não tenha resolvido, viramos de barriga para cima e fazemos 5 compressões no centro do tórax, ligeiramente ali, aqui entre a zona dos mamilos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. E desta forma, se eventualmente houver uma situação em que o bebê não desengaja, que não vai acontecer, eles desengasgam-se sempre, vão alternando entre estas 5 pancadas nas costas e estas 5 compressões aqui na zona do peito do bebê, ok? Então, depois de amamentarmos, também temos que colocar o bebê a arrotar, certo? É muito importante, o bebê engole muito ar, mesmo que ele faça uma boa pega, ele engole sempre muito ar durante a amamentação e, portanto, nós devemos de pô-lo a arrotar. É exatamente a mesma coisa que eu falei quando é a amamentação. Portanto, como é que se o ar está no estômago e se ele tem que sair, nós temos que proporcionar que este caminho seja fácil. Se o bebê estiver muito encolhido, vai ser muito mais difícil dele conseguir deitar o ar fora. Portanto, devemos tentar que ele fique numa posição o mais direita possível. Só que os bebés são todos muito moles, né? Se vocês agarrarem assim, ele fica todo torto, todo caído. Portanto, como é que nós fazemos? Podem agarrar aqui, de um lado e do outro, por debaixo dos braços. Eu vou aqui pôr uma fraldinha, porque às vezes sai sempre um bocadinho de leite e, portanto, escusamos de sujar a roupa. Pomos assim
Esta é a forma mais eficaz. Agarramos o bebê pelos braços e literalmente penduramos o bebê no nosso ombro, ok? Ele fica assim direitinho, vamos dando assim umas palmadinhas que é para ajudar o ar a sair, ou fazemos assim uns movimentos circulares e desta forma o bebê acaba por arrotar. Se ele for um bebê muito pequenino, outra forma também pode ser, por exemplo, pondo o bebê sentado na nossa perna, vamos segurar tal e qual como é a manobra de desengasgamento, aqui apoiado no peito, ligeiramente para a frente e fazemos as tais pancadinhas para ver se ele arrota. Muitas vezes o bebê não arrota, o ar fica como que aprisionado dentro do estômago e ele não arrota. Júlia, é um problema, não o posso deitar. Não é verdade. Vocês podem perfeitamente deitar o bebê. Depois o que acontece é, o bebê está deitado, a digestão está a acontecer. O leite vai sendo digerido e vai indo para o intestino e o estômago fica mais vazio e o ar que estava lá preso, como já não tem tanto leite, solta-se, por assim dizer, e às vezes o bebê começa-se a mexer na cama, assim os braços e as pernas, assim meio a fazer uns ruídos, e às vezes os pais até acham que pode ser alguma coisa e pegam ao colo. Não é necessário, às vezes é só chegar ali, o bebê está deitado no berço, pomos a nossa mão e suavemente vamos levantar o bebê, vamos dar umas pancadinhas, ele vai arrotar, voltamos a deitá-lo e ele volta a dormir. E pronto, estas são as dicas sobre a alimentação. Vamos agora então falar sobre o banho do bebê e sobre algumas questões que estão relacionadas com a higiene e com o conforto. Portanto, quando vamos dar banho ao nosso bebê, temos que, primeiro, pensar em duas coisas. Existem normalmente bebés que a seguir ao banho ficam super tranquilos, super relaxados e vão ficar super sonolentos, que é a grande maioria dos bebés. Se o vosso filho for esse bebê, eu aconselho que vocês deem o banho à noite. Para quê? Para que ele fique no tal estado, né? Relaxado, descontraído, sonolento e possa fazer uma noite de sono tranquila e vocês também possam ter essa noite de sono tranquila, não é? Mas às vezes, há alguns casos, há bebês que a seguir ao banho ficam super energéticos, super ativos, ficam muito estimulados por aquele momento do banho, da interação com os pais e, portanto, o meu conselho é que, se caso vocês notem que o vosso bebê a seguir ao banho fica muito acordado ou muito ativo ou quer sempre de olho aberto, não quer dormir, dê o banho mais cedo para que ele possa ter esse tal momento de atividade, de comunicação, de interação e depois dormir posteriormente. Como é que nós devemos de dar o banho ao bebê? Primeiro, será que vamos esperar que o bebê acorde para dar o banho? O meu conselho é que não o façam dessa forma, porque o bebê, quando acorda, normalmente é porque está com fome. Normalmente, não quer dizer que seja sempre assim. E então, temos tudo aquilo que é o tal contrário ao ambiente extrauterino. Portanto, ele está com fome, vai chorar. Depois vai ser despido, vai ficar com frio. Tudo é muito espaço, muita liberdade para um lado e para o outro, o tal espaço que não termina. E, portanto, tudo isto vai fazer com que, às vezes, os pais digam: o meu filho, a minha filha, detesta tomar banho, chora o tempo todo. E às vezes é isto, né? Nós esperamos que ela acordasse, ou que ele acordasse, está cheio de fome, vamos dar o banho, que ainda demora algum tempo, enquanto ele está com fome. E quando o bebê está com fome, ele só pensa em comer, não pensa em mais nada. E, portanto, qual é que é o meu conselho? Nós normalmente temos uma ideia dos ritmos do bebê. Que ele coma de 3 em 3 horas. Comeu, sei lá, às 8 da noite, 8, 9, 10, 11 da noite mais ou menos é a hora que ele vai comer. Portanto, se calhar começa a preparar as coisas do banho lá para as 10, 10 e um quarto. E como é que eu vou fazer? Primeiro, preparamos. O que é que precisamos? Precisamos de uma banheira. Na banheira vamos pôr água e a água deve estar à temperatura de 36, 37 graus. Mas nós não, mesmo que usem termómetro, o último termómetro é a nossa pele. Coloquem a vossa mão dentro da água e sintam conforto quando colocam a mão dentro da água. Ou seja, às vezes os pais têm medo de queimar os bebês, então dão banhos de água fria. Se vocês põem a mão dentro da água e sentem que a água está desagradável, está fria, também vai estar fria para o vosso bebê e ele vai chorar o tempo todo. Portanto, uma água morninha, podem pôr
um óleo de banho, não é? De uma marca qualquer, não interessa qual é que é a marca, escolham uma marca, põem o óleo de banho ou o gel de banho na água e o meu conselho é que ponham também umas gotas de óleo de amêndoas doces ou outro óleo qualquer, um óleo vegetal. Porquê? A pele do bebê inicialmente é muito seca, muito descamativa e se vocês puserem a tal fiozinho de óleo, vai logo hidratar e escusam de estar depois a pôr cremes, porque vamos promover a que o bebê esteja mais tempo despido. Inicialmente ele não vai gostar muito, depois mais tarde, claro que vai adorar todos esses momentos. Portanto, banheira com água, óleo, damos banho com o quê? Usamos uma esponja, usamos compressas, usamos uma daquelas toalhinhas turcas pequeninas, assim, aqueles paninhos, também pode ser, ou usamos uma fralda de pano, que eu já vos vou explicar como é que vocês podem usar a fralda de pano e para mim o meu conselho é usem uma fralda de pano porque eu já vos vou explicar durante o banho porque é que isso é importante. Se quiserem usar uma esponja, existem muitas polémicas relativamente às esponjas, porque não é higiênico, porque cria fungos. Portanto, a esponja que devem usar, se quiserem usar esponja, é estas esponjas vegetais de bebê, porque estas esponjas têm uma característica muito importante, não duram muito tempo. Isto vai se desfazer tudo e ao final de 3, 4 semanas já não existe esponja e é isso. As esponjas têm que ser substituídas regularmente, está bem? Dão o banho, depois põem na água, espremem bem até sair todos os vestígios de sabão e deixam secar ao ar. E se fizerem isso não há perigo. E depois têm que ser substituídas regularmente. Mas se usarmos a fralda de pano, já não temos essa preocupação. Portanto, água, tudo, damos o banho, lavamos tudo nesta água, excepto o cordão umbilical, que é uma coisa que estressa muitas vezes os pais, e os olhos, em que usamos compressas e soro fisiológico. Portanto, pomos logo também ali as compressas e o soro fisiológico. Precisamos de uma toalha para secar o bebê e depois vamos começar a pôr camadas, não é? Vamos pôr a fralda e depois vamos vestir o bebê. E depois dele estar vestido, também podemos pô-lo bonitinho usando uma escova ou um pente. E assim temos tudo preparado para dar o banho ao bebê. Enquanto aquilo que eu vos disse, né? O bebê está assim ali meio a dormir, o que é que nós podemos fazer? Vamos nos ali aproximar do nosso bebê para vos explicar que para que ele não acorde de forma abrupta, não é? E nós vamos preparar o banho, vamos começar a dar-lhe um ambiente em que ele sinta que vai acontecer alguma coisa. Portanto, o bebê está a dormir e nós podemos perfeitamente ir, por exemplo, destapando o bebê para que ele se comece a sentir um bocadinho desconfortável e perceba que alguma coisa vai acontecer. Então, já despimos o nosso bebê, tiramos a roupa, tiramos a fralda e agora vou-vos explicar porquê da fralda de pano. Se vocês cobrirem o vosso corpo do vosso bebê com a fralda de pano e transportarem o bebê para a banheira, não é? Portanto, começando por pôr, aqui vamos virar o nosso bebê deste lado, vamos começar por pôr assim primeiro aqui as pernas, vamos pousando devagarinho o bebê para que ele se habitue à água, não é? E molhamos esta fralda. Ao molharmos a fralda de pano, ela vai ficar quentinha e vai trazer a tal cobertura, não é? E dá ali um bocadinho de contenção e, portanto, este banho, quando nós damos banho ao bebê assim desta forma, por norma, o banho é muito mais tranquilo. O bebê não vai chorar tanto porque não vai sentir tanto frio. Não sei se repararam como é que eu segurei o bebê. Portanto, aqui nesta zona encostei a cabeça, ou a zona do pescoço, e a minha mão agarrou aqui na zona da axila, apertando bem, porque o bebê, quando está molhado, é muito escorregadio, ok? E agora podemos perfeitamente usar a fralda para dar o banho, por isso é que eu disse que escusavam de estar a ter outras coisas para dar o banho. Vamos começar pela cabeça, lavamos bem atrás das orelhas, que é uma zona que fica sempre muito suja. Vamos lavar também aqui a zona do pescoço, muito bem, que eles têm aqui muitos, aquilo que nós chamamos os refegos, não é? E portanto fica assim muito sujo quando bolsa, com suor. Portanto, lavamos, vamos aos braços, lavamos bem os braços e as mãos. Aqui na zona da axila também muito bem, portanto, o peito. Já lavei esta zona, tapo e vou com o outro lado da ponta da fralda fazer exatamente igual. Pescoço, a zona das axilas,
o braço, a mãozinha e agora vamos para a parte de baixo, ok? Com a ponta da fralda mais abaixo, vou lavar a barriguinha, aqui as pernas, os pezinhos e esta parte está feita. Vamos lavar as costas. Portanto, a forma mais simples para mim é transferir o corpo do bebê de uma mão para a outra. Portanto, esta mão que está livre vai substituir a outra. Aonde? Debaixo do braço. E vamos levantar o bebê. Ele pode ficar assim meio sentado ou se quiserem trazer as pernas para trás, também podem trazer. Eles normalmente gostam muito de estar de barriga para baixo. Acalmam muito nesta posição. Vamos limpar as costas, podemos puxar assim a fralda. Vamos limpar as costas muito bem e agora no final vamos limpar a zona da fralda, portanto aqui a zona do períneo no final e está feito. Vamos para tirar o bebê da banheira, segurar de um lado e do outro na axila, né? Esta é a forma mais segura de segurarmos o nosso bebê assim, pelas costas, tiramos o bebê da banheira e vamos dar o bebê ao pai ou à mãe que está ali para nos ajudar e que já tem a toalha preparada para o embrulhar. Então, a mãe, neste caso, ou o pai, recebeu o bebê, embrulhou muito bem na toalha. Vamos então começar, não desembrulhem logo para secar, porque lá está, frio, solto, vai correr mal. Portanto, primeiro ele tem que acalmar, façam assim um bocadinho de contenção, embrulhem-no bem e depois suavemente vão secando o corpo, começam por cima, aqui atrás das orelhas e vão secando e vão desembrulhando à medida que o corpo está seco, está bem? Sabem aquela sensação de quando a gente sai do banho e não temos a toalha, aqueles arrepios? É exatamente isso que o bebê sente quando está destapado e com o corpo molhado, está bem? Portanto, tentem secar o corpo do bebê, não tenham medo de esfregar, que ele gosta, mas sem o destapar muito, ok? Pronto, ele está seco, secamos bem as costas e agora vamos começar a vestir. Primeira coisa a fazer, o meu conselho, comecem pela fralda, porque ele vai ali estar descontraído, se calhar vais a fazer um xixi, um cocó e lá vão ter que dar banho outra vez. Portanto, fralda, adesivos para trás, ok, eu vou agora destapá-lo só para vocês verem bem, está bem? Mas não precisam de destapar para mudar a fralda, ok? Portanto, adesivos para trás, coloquem bem a fralda cá atrás, nas costas do bebê. Eu costumo dizer para os pais perceberem mais ou menos aqui na zona do umbigo, ok? Depois devem abrir bem a fralda, porque a fralda tem sempre dois elásticos e normalmente o elástico de dentro às vezes vem colado e então descolem e abram bem. Ajustem bem a fralda cá embaixo e depois não tenham medo de apertar. Muitas vezes os pais têm medo de apertar a fralda e depois estão sempre a mudar a roupa porque o xixi e o cocó está sempre a fugir da fralda. Como eu já vos disse, este bebê é um bocadinho grande, mas percebem? Assim bem ajustadinho, para que não haja fugas. Se ainda tiver o cordão umbilical, vocês devem de deixar aquele cordãozinho cá fora, tá bem? Não devem de deixá-lo dentro da fralda. E vamos começar a vestir, ok? Dicas para vestir. Para vestir os braços, vestir bebés, principalmente recém-nascidos, não é fácil. Parece fácil, mas não é. Portanto, façam assim, ponham assim a manga desta forma e ponham os vossos dedos aqui para segurarem o braço e vestirem de uma vez. Vestir braços de bebês, quando passarem por essa experiência, ou se já passaram, sabem que não é muito fácil. Vamos fazer igual. Agora vou aqui acelerar, está bem? Até porque o meu bebê está tão calmo que nem sequer me está a dar muita luta. Apertamos. Isto é quase um curso para vestir, porque cada roupa é diferente. Umas apertam para a esquerda, outras para a direita, outras têm muitas molas, outras têm poucas. É normal. Repararam que eu ainda não tratei do cordão, nem limpei os olhos, certo? Porquê? Porque o bebê não precisa de estar despido para eu fazer isso, ok? Já está mais quentinho, já está mais confortável. Temos aqui, ainda não apertei em baixo, temos aqui o cordão.
como é que nós limpamos o cordão? Portanto, vamos usar uma compressa, dobramos a compressa em 4, ok? Fazemos assim aqui um cantinho, pomos soro fisiológico, agarramos bem aquela molinha do cordão e o que é importante limpar é a base do cordão, portanto, onde o cordão está agarrado, onde vai ser o umbigo. Fazem mesmo pressão, não tenham medo de limpar bem esta zona com a compressa com soro e depois com outra compressa seca devem de secar muito bem também esta zona, ok? O cordão está tratado, vamos fechar a roupa. O Baby Grow é exatamente igual. Eu acho que vocês já perceberam a ideia. Não vamos precisar de vestir o Baby Grow, mas vestiriam o bebê completamente e só do bebê, depois do bebê estar completamente vestido, é que vamos tratar então da cara, porque a cara está sempre disponível, não precisamos de lá estar, de ter o bebê despido para limpar a cara. Portanto, olhos, a tal compressa que eu tinha falado há pouco com soro fisiológico, exatamente igual para os olhos. E podemos limpar sempre de um canto para o outro. Portanto, é uma compressa, uma passagem e um olho. Portanto, não usamos a mesma compressa nos dois olhos, nem passamos mais do que uma vez a compressa, está bem? Os bebés ao início criam muitas ramelas nos olhos e, portanto, onde está sujo é onde vocês devem ir. Portanto, do mais limpo para o mais sujo, ok? Eu não sou muito esquisita com esta coisa do olho para a esquerda, para a direita. É desde que vocês respeitem isto, só ter uma compressa, um olho, uma passagem, está ok, está bem? Portanto, uma passagem, deitei fora a compressa, vou buscar outra, soro fisiológico, passo no outro olho, até vou passar ao contrário, que é para vocês perceberem que não há nenhum problema, está bem? Limpamos os olhos, podemos limpar aqui também com outra compressa com um bocadinho de soro aqui a zona da boquinha, se quiserem. Vamos então agora falar sobre limpar o nariz, porque limpar o nariz é muito importante, porque o bebê tem umas narinas muito fininhas e tem a mucosa das narinas do bebê é muito reativa, portanto responde às diferenças de temperatura, até aos próprios pós e portanto acaba por o bebê tem muitas vezes o nariz obstruído e portanto é importante nós mantermos o nariz limpo. Portanto, como é que vocês devem fazer? Uma ampola de soro fisiológico, devem abrir. Se for uma obstrução nasal ou então que vocês notam que não está muito obstruído, mas ele só faz aquele ruidinho no nariz entupido, portanto, o que é que vocês podem fazer? Podem agarrar. Eu recomendo que a seguir ao banho vocês façam sempre isto, ok? Portanto, agarrar aqui, pondo a nossa mão, vamos virar aqui para este lado, pondo a nossa mão aqui na zona das costas, não é? Não damos apoio à cabeça, a cabeça vai ficar assim ligeiramente para trás. E nesta posição vocês fazem pontaria, literalmente, e dão 2 ou 3 gotinhas de soro fisiológico numa narina, 2 ou 3 gotinhas na outra. Mesmo que não vá para o nariz e vá para os olhos, é ok, não tem problema nenhum, é soro fisiológico, vocês podem depois limpar com uma compressa. Agora, vamos imaginar que o bebê tem mesmo o nariz obstruído, sempre nascer no inverno ou se tiver irmãos mais velhos também, que às vezes também estão constipados e acabam por transmitir alguns vírus e portanto é muito importante vocês lavarem mesmo muito bem o nariz, não tenham medo de o fazer. Esta técnica que eu vos vou demonstrar pode parecer um bocadinho agressiva, mas é super importante, ok? Portanto, a lavagem do nariz faz com uma seringa. A seringa deve ter este pequeno adaptador. Este aqui é uma adaptação, portanto existem adaptadores para as seringas que fazem assim uma pontinha, é de silicone e não magoa o bebê. E vocês devem de colocar soro dentro da seringa. Esta é uma seringa de 5, para um bebê é bastante adequado, portanto põem a seringa cheia com soro, ok? Vamos imaginar que esta seringa está cheia e depois podem até embrulhar o bebê. Isto no inverno é muito importante, vocês devem de habituar os vossos filhos a lavar o nariz, que é muito, muito importante, ok? Portanto, embrulham assim o bebê com a toalhinha, podem, por exemplo, fazer no lavatório, não é? Vão segurar, estão a ver, aqui na zona das bochechinhas, com o bebê ligeiramente para a frente, com a seringa com soro, vocês vão segurar e aquele adaptador de silicone vai ficar numa narina, ok? E depois vão injetar ou empurrar o soro, assim, lentamente, mas não demasiado lento, para que o soro entre numa narina e saia na outra. Fazem isto 2 ou 3 vezes, sem problema. Voltou-se a pôr soro,
narina e a mesma narina, sempre. Empurramos e vemos o soro e as secreções a saírem do outro lado. Se vocês não fizerem uma boa limpeza do nariz, o bebê vai ter muita dificuldade, por exemplo, a mamar. Algumas mães desistem de amamentar porque os bebés não conseguem mamar bem exatamente por isto, porque têm o nariz obstruído, não conseguem respirar ao mesmo tempo que estão a comer e depois aquilo é uma luta e às vezes acabam por as mães desistir de amamentar. Portanto, narizinhos lavados é muito importante, quase até irem para a escola. Portanto, é uma rotina que eles aprendem que é normal, não dói, é eficaz e ajuda bastante para que eles não fiquem mais doentes. Então, pronto, com estas dicas me despeço. Espero que possam ser úteis. Claro que ainda há muito mais coisas para sabermos sobre bebés, mas estas já vos vão ajudar, espero eu, pelo menos nos primeiros desafios que vão encontrar depois do vosso bebê nascer.